Olá, pessoal. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, continuando nesses tempos do inverno e poder contar com a sua companhia. Disponha de uma xícara de café bem quentinho, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta segunda edição especial sobre a importância da democracia, vamos continuar compartilhando informações sobre esse tema, que é tão relevante para a construção e manutenção de uma sociedade mais justa, solidária e fraterna, e com mais acesso a informações. Nós, do programa Sim para a Literatura, somos a favor do porte de livros para todos os cidadãos, pois entendemos que a melhor arma para uma sociedade desenvolvida é a educação. A leitura tem um papel fundamental na nossa vida. Não é por acaso que Fernando Pessoa e Ferreira Goulart afirmaram que a arte existe porque a vida não basta. Ou seja, a sociedade que tem acesso à leitura tem tudo para ser uma sociedade mais justa, mais humana, mais desenvolvida, com uma percepção da história, com senso crítico. Uma pessoa que lê tem perspectiva da história, ela tem uma visão mais refinada e mais sensível diante dos fatos que acontecem numa sociedade. O acesso à leitura e à educação nos ajuda a entender o processo histórico e também a entender o momento em que estamos vivendo. A literatura, ela é aquela que estilhaça o tempo fechado, isto é, o tempo que é recluso no instante, no momento. A literatura nos coloca em outros lugares, em outros tempos, em outras eras, em outras pessoas. Nós vivemos na literatura aquilo que é a multiplicidade da vida. Por exemplo, todo ser humano sempre foi contemporâneo. Ninguém na história viveu fora da era contemporânea, cada um na sua. Mas o livro nos aproxima das outras contemporaneidades, nos coloca nos outros momentos em que outras pessoas estiveram e, ao mesmo tempo, a literatura nos traz para o agora, porque ela também lida com o nosso cotidiano. Então ela nos aproxima do aqui e agora e nos aproxima da história. Permite que a gente fantasie, que a gente medite, muitas vezes tenha, a emoção, em outros momentos a meditação, a reflexão. Em várias situações a literatura faz com que nós abstraiamos tudo que está à nossa volta e ela nos retira do espaço-tempo. E nos permite ser pessoas mais críticas e mais conscientes e nos prepara para encarar os desafios da vida. Porque você, quando lê, a leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, você está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800, e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. E para colocar clareza nessa conversa sobre a importância da leitura, da educação e da democracia, na entrevista desta edição, nosso convidado é Bernardo Augusto. Bernardo é advogado e professor e tem uma longa trajetória de projetos desenvolvidos no ambiente da educação. Um bate-papo da melhor qualidade, com destaque para a produção de um ambiente democrático para quem mais precisa. Só deixar uma reflexão e convidar a vocês a pensar conosco
medidas, projetos, ações, para que essa democracia ela realmente chegue a todos. Não numa determinada classe. Agora eu falo para aquela classe menos favorecida, professor, aquela classe que muitas vezes não estuda, que está tendo dificuldade nas escolas realmente desse processo educacional. Vamos pensar, gente, vamos criar projetos, vamos ajudar para que a democracia seja efetivada na prática, levando a esse público menos favorecido, que ganha menos de um salário mínimo por mês, que está passando fome, está na miserabilidade. Vamos tentar fazer uma corrente do bem para que a leitura chegue para ele também, como chega cesta básica, como chega roupa, como chega remédio. Vamos também fortalecer a democracia, levando a esse público uma informação e um processo educacional. É seguindo juntos nas trilhas do professor Bernardo que finalizamos a primeira parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, sobre democracia, é essencial entendermos esse conceito e suas nuances na prática. Então vamos juntos com Marilena Chauí, na nossa dica de leitura desta edição. O que é a democracia? A democracia não é apenas o regime formal da lei e da ordem. O que caracteriza a democracia e faz ela diferente de todos os regimes políticos é que ela é a criação de direitos, a consolidação e a garantia de direitos. A democracia, na medida em que ela cria direitos, ela exige que um país seja reconhecido pela sua estabilidade interna, pela capacidade da sua economia de assegurar a tranquilidade dos seus cidadãos. E um governo democrático é aquele que garante também o direito da nação de aparecer como autônoma, independente, falando de igual para igual com as grandes potências mundiais. Uma das principais funções da democracia é a proteção dos direitos humanos fundamentais, como as liberdades de expressão, de religião, a proteção legal e as oportunidades de participação na vida política, econômica e cultural de uma sociedade. Os cidadãos têm os direitos expressos e os deveres de participarem no sistema político que vai proteger seus direitos e sua liberdade. Então, a importância da democracia é justamente essa liberdade de expressão, mas não uma liberdade de agressão. É a liberdade de expressar os nossos desejos e os nossos projetos em função de um bem comum, em função de melhores condições de vida, de melhores oportunidades para uma sociedade que, infelizmente, é dividida em classes. Então, eu acho que o exercício dessa democracia é justamente fazer com que a classe explorada tenha sua voz para tentar mudar o rumo de sua história. E vamos continuar o exercício da leitura de bons livros para entender melhor o momento histórico que estamos vivendo sob ameaças à nossa democracia, na nossa dica de livro. Pode rodar a dica. O livro Como as Democracias Morrem é uma análise crua e perturbadora do fim das democracias em todo o mundo. Democracias tradicionais entram em colapso? Essa é a questão que os autores deste livro, dois conceituados professores de Harvard, respondem ao discutir o modo, principalmente como a eleição de Donald Trump se tornou possível nos Estados Unidos há poucos anos atrás. Para isso, compara o caso de Trump com exemplos históricos de rompimento da democracia nos últimos 100 anos, da ascensão de Hitler na Alemanha e Benito Mussolini na Itália, uma onda populista de extrema-direita na Europa, passando pelas ditaduras militares da América Latina dos anos de 1970. E alertam, a democracia atualmente não termina com uma ruptura violenta nos moldes de uma revolução ou de um golpe militar. Agora, a escalada do autoritarismo se dá com o enfraquecimento lento e constante de instituições críticas, como o judiciário e a imprensa, e a erosão gradual de normas políticas de longa data que regulam as relações sociais. Esse livro é um sucesso de pública e de crítica,
Nos Estados Unidos e na Europa, a leitura desse livro tem sido fundamental. E também para que nós possamos entender uma situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil. É um guia indispensável para manter e recuperar democracias ameaçadas. Pessoal, eu sugiro a vocês a aquisição e a leitura desse livro. Com certeza, nós sairemos dessa leitura, dessas experiências, entendendo muito mais o que está acontecendo nesse nosso planeta. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos conhecer um projeto que tem destaque pela inovação e pela participação democrática. Literatura na Veia. Em 2014, uma autora britânica criou na internet a hashtag ReadWoman, que em português significa Leia Mulheres. A proposta saiu do mundo virtual quando 3 amigas de São Paulo decidiram fundar um grupo de leitura com a mesma temática. A ideia deu tão certo que vários grupos se espalharam pelo Brasil. Aqui na capital do país, o Leia Mulheres Brasília se reúne todos os meses para discutir livros escolhidos no mês anterior. Aqui, a escritora mulher é sempre protagonista. Eu acho que deu certo porque é diferente, assim, porque a gente está incentivando a leitura, independente do gênero, mas não tem nenhum clube assim aqui em Brasília que incentiva a leitura de autoras. E eu acho que por isso que as pessoas estão procurando, estão vindo e estão gostando. O projeto funciona como um clube do livro, em que são propostas leituras de autoras clássicas e contemporâneas. O objetivo é que se conheçam e se leiam mais escritoras. O que a gente pode fazer para as mulheres ganharem mais visibilidade no mercado editorial? Ler essas mulheres, ler a produção dessas mulheres, discutir, difundir. Então o grupo chega com isso, com essa ideia de difundir, debater, reunir pessoas que têm esse interesse. Homens, mulheres e até crianças participam do grupo de forma espontânea e de graça. Para as mediadoras, incentivar a leitura de escritoras mulheres faz nascer um leitor mais crítico. Conhecer novas escritoras de outros países, não só do Brasil, escritoras até que às vezes a gente não vê muito em livrarias, no comércio, e que a gente acaba conhecendo aqui. Escritoras que eu não conhecia ainda, e tá com um grupo de homens e mulheres com idade diferente, aí você vê a perspectiva de cada um, é importante isso. É seguindo juntos na defesa do acesso à leitura e educação de qualidade que finalizamos a segunda parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o professor Bernardo. Ô Bernardo, por que é importante a defesa da democracia? Pereira, parabéns pelo programa, tá? Eu sempre, quando vejo você, eu tenho oportunidade de te elogiar pelo seu trabalho, pela sua resistência, que não é de ontem para hoje, né, Pereira? Ela vem, com o passar do tempo, se consolidando e ficando mais forte. Então esse seu trabalho, por mais que eu falei com você antes do programa, mas eu faço questão de deixar registrado aqui para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, é importante que você continue sempre, Pereira, pode contar conosco, que você não tem uma noção da dimensão e da contribuição que você leva através da TV Sim para todos aqueles que estão te ouvindo. Parabéns. E isso é sinônimo de democracia. Eu começo essa minha fala pegando um gancho na sua pergunta, porque a democracia hoje é o que a gente precisa vivenciar na sociedade. Democracia ela tem a ver, pessoal, com coletividade, com agir coletivo, com igualdade, com fraternidade, com respeito aos direitos das pessoas. Então, esse processo de leitura que você traz, de cultura, de literatura que você traz no seu programa, ele fortalece ainda mais esse conceito que eu falei há pouco, que é o conceito de democracia, é você oportunizar
a todos que tenham acesso à leitura, que tenham acesso à educação, porque aí a gente chega à igualdade, aquilo que eu falei, a gente chega à fraternidade e a gente consegue imbuir e entender que as pessoas têm que ser respeitadas. Democracia, ela não é só você bater no peito, você gritar e falar, eu sou cidadão, eu posso exigir os meus direitos, mas é você também contribuir para que o outro também entenda isso. E a leitura, a literatura, a educação, ela é uma ferramenta transformadora importantíssimo para fortalecer ainda mais o processo democrático no nosso país. Ô Bernardo, a gente percebe, né, de alguns anos para cá, está muito mais exposto no Brasil uma certa polarização, né? Uma certa polarização. Inclusive a gente percebe grupos de pessoas, tanto no ambiente presencial, mas principalmente no ambiente virtual, nas redes sociais, assim, muito agressivas, muito ofensivas. A gente disseminar essa ideia da democracia, da importância do conhecimento, do desenvolvimento intelectual, até pela sua experiência também como professor, além do advogado que você percebe que isso pode minimizar esse impacto, esse tom muito radicalizado às vezes? Sim, sim, com certeza. Primeiro nós temos que entender que o que você comentou no primeiro momento aí do seu questionamento, essa questão que a gente está vendo muito, né, professor, presencial e virtualmente. E o virtualmente ganhando uma força incrível, né, pelas redes sociais. Se espalha com muito mais rapidez, muito mais, né, Bernardo? Facilidade, exatamente, muita rapidez. A gente tem que entender que, até por força da democracia, nós temos essa liberdade de expressão, a gente tem que ter liberdade de pensamento, de opinião, né? Eu sou livre para optar para um determinado partido político, né? Para eu ser simpatizante de um determinado político, de uma determinada corrente. Isso é liberdade, isso é democracia. Só que também a democracia é você impor limites. Não significa que você, vivendo num país democrático, os seus direitos podem ser exercidos de uma maneira exacerbada. Os seus direitos podem ser exercidos de uma forma abusiva, que viole, em contrapartida, o direito da outra pessoa. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, sabe, professor? Tudo é uma questão de controle, né? Eu posso opinar, eu posso me expressar, eu posso manifestar o meu pensamento e o meu gosto, mas que isso não sirva exatamente como uma forma de ser uma verdade absoluta, porque o outro também tem os mesmos direitos que o meu. Lembra que a democracia, nós falamos há pouco, ela é essa balança de igualdade? É um equilíbrio, né? É o equilíbrio. E aí, caminhando um pouquinho no seu questionamento, a leitura, ela exatamente dá a você, e pelo menos a gente espera que dê, o tom do equilíbrio. Porque quando você lê, você começa realmente a trazer para você, né, a incorporar e a empoderar de informações e formar as suas opiniões, mas também você consegue entender as justificativas e as opiniões dos outros. Então a sua pergunta ela foi muito pertinente, muito importante, porque de fato sim, sem sombra de dúvida, uma leitura, um processo educacional da literatura, ela consegue manter esse equilíbrio e consegue apagar ou pelo menos amenizar esse afã, né? Pra você ter ideia, hoje aumentou ainda mais a quantidade de processos judiciais por indenização por danos morais, né? Por danos morais em relação a essas palavras agressivas que tem nas redes sociais. Então, realmente, a gente tem que trabalhar e focar no processo educacional para que dê certo. Ô, Bernardo, tem uma expressão que tem sido muito utilizada, né? Muito utilizada nos últimos anos, que fala, nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Isso aí. Eu queria que você esclarecesse para nosso telespectador como é que funciona isso na prática. Tá. O que é Estado Democrático de Direito? O Estado Democrático de Direito, ele é a expressão da nossa Constituição Federal, né? Então, quando nós falamos Estado Democrático de Direito, nós temos que retomar lá em 1988, que quando foi publicado e entrou em vigor a nossa Constituição Federal. A chamada Carta Magna, não é isso? Perfeito, e também chamada Constituição Cidadã, que é a que traz às pessoas os chamados direitos fundamentais. São aqueles direitos que, fundamentalmente, a gente tem que ter, exercitá-lo, tê-los como respeitado, para a gente ter uma vida digna. Então, esses direitos fundamentais é o direito que nós temos de liberdade, de igualdade, de ir e vir, de ter a nossa propriedade, de ter segurança, de ter garantida a nossa intimidade.
Então, quando eu passo a ter o direito de nos expressar, perfeito, como falado anteriormente, bem pontuado. É. Então, quando eu consigo exercitar e quando for violado, buscar o reparo a essa violação dos direitos, eu estou vivendo num Estado democrático de direito. É um Estado onde todos, daí democracia, têm os seus direitos, daí o direito fundamental a ser respeitado e a ser observado. Isso, professor, é o que nós almejamos. Isso é o que está, como a gente costuma falar muito nas aulas do curso de Direito, em um contexto teórico. Se a gente pega a Constituição Federal, para você ter ideia, ela é um texto legal considerado um dos mais bem escritos, mais belos e significativos que tem no mundo. Agora, nós temos que fazer um trabalho, e esse seu trabalho é de conscientizar as pessoas a que saia do mero papel e a gente consiga efetivar na prática esse Estado democrático de direito que eu falei há pouco. Vamos conectar isso com a literatura? Vamos conectar isso com a leitura? Então, a leitura ela faz com que realmente o cidadão se conscientize para que, na prática, o que está na Constituição, que é o Estado democrático de direito, seja efetivo. O acesso à leitura, à literatura, ao conhecimento, né, Bernardo, permite que o cidadão seja um cidadão mais crítico, mas também que a crítica, quando ele se expressa na crítica dele, seja uma crítica mais fundamentada, mais equilibrada. Perfeito. Você percebe isso na sua atividade como professor? À medida que o aluno vai evoluindo no curso, ele melhora esse senso crítico a partir desse desenvolvimento intelectual e, portanto, vai ser um cidadão com uma postura muito mais equilibrada e menos agressiva? Perfeito, Pereira. Olha que fator positivo da leitura. A leitura, ela realmente... Porque quando a gente fala de educação, a gente não está falando de educação só de você ler. Porque quando você lê, você traz, se empodera, falamos há pouquinho de informações, e consegue criar as suas justificativas, criar os seus argumentos, que acabam sendo respeitados, porque tem fundamento aquilo que você está falando. Então você, ao colocar um tom de crítica, com base em fatores argumentativos, com fundamentações, naturalmente você vê o desenvolvimento daquela pessoa, mas vê um desenvolvimento não só em poder argumentar em sala de aula com o professor, porque você está lendo, você está estudando, você está buscando, mas também, Pereira, é aquilo que eu até, inclusive, aprendi com você. Você acaba despertando pela leitura uma visão de mundo, não é verdade? Uma visão muito mais ampliada da realidade em que se vive. Do que discutir positivamente com o professor aquela matéria, aquele conteúdo propriamente dito. Porque se você consegue estudar e levar uma discussão fundamentada ao professor ou qualquer outro setor da vida, você consegue e você percebe, você sente isso, que a sua visão de mundo está sendo melhorada, está sendo bem trabalhada. Tem uma professora, Bernardo, e escritora paulista chamada Luzia de Maria, que ela tem uma frase assim que me marcou muito a partir do momento, há anos, que eu me interessei por esse universo da educação, da leitura, que ela fala que a pessoa que não tem o hábito da leitura, que não desenvolveu intelectualmente, e isso acontece com muita gente por vários motivos, é como se ela vivesse num país onde ela não conhecesse o próprio idioma que é falado. Exatamente. Investir na educação... E é horrível, né? Não, e é horrível você não poder expressar. A pessoa normalmente é muito manipulada, a gente convive com muita desinformação hoje, muita fake news, né? Exato. E a pessoa às vezes vai numa onda que ela depois ela chega num lugar que ela fala, caramba, o que eu estou fazendo aqui? A gente percebe isso em muita gente, né? Então, o que é importante destacar? O desenvolvimento intelectual, a possibilidade de você ter acesso, por exemplo, a ler a Constituição e entender o que está escrito ali, né? Exato. Você percebe que isso está faltando no Brasil, Bernardo, diante desse quadro, assim, de muita afronta, né? De muito extremismo, de muita polarização? Você acha que está faltando, Bernardo? Está faltando as pessoas elas terem uma visão da importância da leitura, né? Isso aí está faltando porque parece-me que nós estamos diminuindo a quantidade de leitores, eu acredito. Aquelas pessoas... Quando eu falo diminuir a quantidade de leitores, eu não estou querendo dizer que você deve ser um leitor feroz, aquele que você pega um livro de muitas páginas, mas está diminuindo a quantidade de leitores que buscam informações com qualidade.
Né? Eu acho que aí... Um pouco mais de aprofundamento sobre certos conceitos. Exatamente, fontes mais firmes, fontes com mais confiabilidade, que procure ler conteúdos mais significativos, mais atuais para o dia a dia. Eu acho que as pessoas, pelo menos a gente está percebendo isso, elas estão muito imediatistas e com um grau de futilidade muito grande. Eu acho que isso aí atinge até aquele processo de você ser um formador de crítica, professor. Concorda comigo? Essa escassez de se buscar uma informação com qualidade, eu acho que o problema está aí. Há uma coisa que eu percebo, Bernardo, para a gente finalizar, você sabe que você tem experiência com isso aqui, né? Sabe que o tempo de TV ele aperta a gente, né? E o assunto é bom, se deixar, nós vamos embora. Se deixar, a gente vai embora. O que a gente percebe, principalmente quem atua na área de educação, né? Essa coisa da pessoa se contentar com um conhecimento raso sobre determinados assuntos, né? Às vezes eu falo, poxa, dá um Google lá, vai lá no Google, joga a palavra, para você tentar entender se aquilo que você está falando se significa realmente o que você está querendo que significa. Exatamente. Né? Tem um pouco mais de atenção com o conhecimento, valoriza mais o conhecimento. Uma coisa que a gente percebe facilmente, que as pessoas estão pisoteando o desenvolvimento intelectual, o conhecimento, e muitas vezes enaltecendo e elogiando a babaquice. Exatamente. Né? A futilidade. A futilidade. Isso aí. Né? Professor, muito obrigado aí pelo convite. Para mim é uma grande honra e é sempre um aprendizado poder estar aqui e agradecendo mais uma vez a nossa querida TVC. Obrigado, Bernardo. Eu agradeço. A democracia, basicamente, é a participação do povo através do voto nas tomadas de decisões do país, na escolha de representantes alinhados à legislação vigente e aos 3 poderes: judiciário, legislativo e executivo. Tentar derrubar um destes poderes é o mesmo que tentar acabar com a Constituição e com a democracia. Ademais, do modo como estamos longe de ter um país democrático. A democracia tem como lema igualdade e liberdade. Ora, com o preço do gás, da gasolina, da carne, da cesta básica, de subsídios básicos para a vivência humana no Brasil, a igualdade está longe de acontecer. E as pessoas que clamam pela volta da ditadura militar, pensando que terão liberdade, estarão ainda mais presas, sem liberdade de expressão e muito mais distante da igualdade social. O Brasil precisa de ler, de estudar, principalmente a história para entender o presente. E a democracia, ela precisa ser mais justa, mais igualitária. E nesses tempos, muitas vezes sombrios, de afronta à democracia, só para refletir, a luz se foi e agora nada mais resta a não ser esperarmos por um novo sol, um novo dia nascido do mistério do tempo e do amor do homem pela luz. É mantendo os óculos focados na esperança de vivermos num país mais fraterno, mais moderno e mais democrático que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.